Voltamos com o RB Notícias ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Agora são 11 horas e 23 minutos, sempre com o apoio do AraSuper, que juntamente com o Aramix compõem a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, vendendo produtos de qualidade com um preço bem abaixo da concorrência. Se você ainda não faz parte do clube de vantagens Araújo Leve Mais, você está perdendo tempo e dinheiro. Você pode economizar, levar mais para sua casa e pagar menos, tá? Você pode se dirigir a qualquer um atendente lá em qualquer uma das lojas do Araújo ou acessar ao site Araújo Super Leve Mais, e aí você faz o cadastro e já está concorrendo, já está participando, do clube de vantagens do AraSuper, ok? Temos também o apoio da clínica e também do laboratório Dr. Lúcio Brasil, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã às 12 horas, ali próximo ao terminal urbano, na Travessa Guaporé. Não tem erro. Próximo também ao AraSuper do Aviário, ok? Muito bem, se você perdeu o primeiro bloco do programa de hoje, o RB Notícias, nós estamos aqui a entrevistar, a conversar com o vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Genilson Leite, do PSB, que também é médico. Aliás, acho que eu inverti as ordens, né? O senhor também é deputado, né? A sua profissão é médico, infectologista, né, doutor? Sou médico infectologista. O senhor costuma dizer que está deputado. Eu estou né? deputado. Legal, né? com certeza. Aí, tentando ajudar da maneira que o mandato permite. Registramos também aqui a presença do nosso amigo Pedro, esqueci o sobrenome. Pedro Alexandre, que faz parte também da direção do partido, do PSB. E o nosso amigo aí, o cameraman, o Jardim Lopes. Jardim Lopes. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Estamos ao vivo pelas redes sociais do deputado. O senhor usa bem, né, as redes sociais, deputado? Eu estava dizendo que as redes sociais fazem parte de uma ferramenta do mandato, Claro, né? claro. Quer queira ou não, um mandato de deputado estadual, ele presta um serviço público. Sim. E nós precisamos ter uma página, uma rede que ela possa prestar serviços de utilidade Sim. à nossa população. Claro. E eu tenho aproveitado muito as redes sociais para informar a população, sobretudo nesses momentos que nós estamos vivendo, acerca dos cuidados, acerca da vacina, acerca da imunização. Tem muita confusão nesse meio todo. E a gente precisa levar para a população aquela informação que mais lhe beneficia. Sim, deputado, o senhor estava respondendo quando eu tive que chamar o intervalo. É importante, então, apressarmos esse processo de humanização para evitarmos... De vacinação. De vacinação, para evitarmos, então... Mutações. As mutações. Exato, exato. Inclusive, houve uma decisão da AstraZeneca de diminuir o intervalo entre a primeira e a segunda dose, que hoje são 90 dias. Está sendo reduzido para 30 dias. Inclusive, em Portugal, isso já está acontecendo. Eles já estão vacinando com intervalo de 30 dias. A vacina, o que a gente busca na vacina? O que a ciência explora nas vacinas? Eficácia, se elas são eficazes, ou seja, se elas imunizam as pessoas, e segurança, sobretudo esses dois aspectos. E as vacinas que estão sendo utilizadas no mundo hoje, elas garantem eficácia, são eficazes e são seguras. Agora, tem outros elementos que nós precisamos que os estudos, também começaram a ser trabalhados para dar parâmetros concretos acerca de outros elementos, outras variáveis que são fundamentais. O que nós precisamos? Imunizar da maneira mais rápida a nossa população. Você imuniza a pessoa de forma mais rápida com uma dose de vacina, ou com 2 doses de vacina com intervalos longos. A forma mais rápida seria com a dose. Nós temos aí pelo menos 5.000 doses da Janssen, que é Janssen. Isso. Dose única, né? Isso. Se nós temos uma vacina segura e eficaz e que ela só é uma dose, ou seja, o tempo de imunização da população seria muito mais rápido. Sim, sim. Outro elemento que nós precisamos avaliar numa vacina, que seja eficaz, que seja segura, e com tempo mínimo, a logística. Sim. A logística para o estado e para os municípios. Você imagine que em São Paulo, você imuniza as pessoas ali na beira da rua que vão passando.
Mas aqui no Acre você tem que entrar na selva amazônica, tem que subir rio, tem que descer Há uma rio, logística muito perversa aí. Há uma logística. E você fazer 2 viagens como essa para municípios isolados, para ramais, é muito pesado para a logística do município. Você acaba gastando muito, Sim. né? Com um serviço que, se fosse feito de uma só vez, você ia pegar parte dessa energia, que iria ser dispensada na segunda vez, e iria dedicar a uma outra ação de governo estadual ou governo municipal. Por isso que é importante uma vacina que nos dê segurança, que seja eficaz, que reduza o tempo e que melhore a sua logística. Legal. Né? Deputado, eu estava dando uma olhada aí no número de habitantes, e aí eu fui por faixa etária, né, de idades. Aí eu vi que há um déficit muito grande, ou seja, tem muita gente que não está indo se vacinar, sem falar nos que foram tomar a primeira dose e não voltaram para receber a segunda dose. Convencer essas pessoas da importância de tomarmos a vacina é um desafio de todos nós. O senhor está falando isso também nessa campanha, o senhor está levando do uso da máscara também, porque o senhor observou já isso? Estamos falando sobre isso, sobre a necessidade de vacinar. Inclusive, estamos desmontando alguns tabus, né, acerca... É que são vários, né? São vários, acerca do medo que as pessoas às vezes têm da vacina. Eu fiquei mole com aquela questão da AstraZeneca, me senti muito mal, reações. Gente, vacina dá reação, né? Agora, o benefício que você vai obter com essa vacina é uma coisa extraordinária, então não tem por que maximizar um mal-estar. Dá nem para fazer uma comparação, né? Nem para fazer uma comparação. Então, nós estamos falando sobre isso, estamos falando muito sobre essa necessidade de as pessoas voltarem para fazer a segunda dose. Daí, toda a fundamentação do desenvolvimento do raciocínio que eu fiz sobre a vacina segura, eficaz, com tempo mínimo entre uma dose e outra, e sobre a logística. Imagine a logística que o Estado vai ter que fazer na busca ativa de pessoas que tomaram a primeira dose e que não tomaram a segunda. Se nós tivéssemos uma vacina com uma única dose para garantir a imunidade, não seria melhor? Sim, com certeza. Porque tem nesse meio aí, nesse rol de problemas que o senhor falou, que envolve a não ida do pessoal à vacina, está também a desinformação. Muita gente acha que é só uma dose. Muita gente acha que é só uma dose. Esse é outro desafio nosso. Ou a pessoa tomou a primeira dose e se sentiu mal e está com medo de tomar a segunda dose, chegou informações atravessadas, enfim, é muita coisa, sabe? Mas isso faz parte, são os desafios da vida, né? Nós estamos vivendo um momento em que um vírus já levou 500 mil brasileiros, né? E que nós que estamos aqui, que conseguimos nos salvar, nós temos que seguir lutando confiantes, enfrentando as desinformações, enfrentando as adversidades, para que nós possamos imunizar a nossa população da melhor maneira possível e proteger ela desse vírus perverso. Agora, deputado, o senhor que é um profissional da área, um infectologista, especialista, como será o nosso retorno à vida normal depois que a Covid passar? Deputado, nós temos muitos problemas aí, acredito, inclusive, alguns até acumulados, porque o poder público teve que priorizar, né, o combate à Covid-19. Outras doenças acabaram, em parte, sendo deixadas de lado, e tem muitas pessoas que estão sendo prejudicadas e que precisam de um atendimento melhor quando tudo isso passar. Como é que o senhor imagina que vai ser esse retorno? Se nós tivermos medo de enfrentar isso, porque esse problema que você está citando é grande, não é um problema pequeno, é um problema grande. É um problema de Brasil, é um problema de Estado, né? Grande parte das energias do Brasil, do PIB, né? Grande parte das forças, né, foram dispensadas na pandemia. Os recursos públicos foram aplicados ali. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ciência e nós precisamos ter disposição para poder enfrentar isso, com planejamento, com método, com escalas e projetos a curto, médio e longo prazo, para que a população nos ajude a sair disso. Porque você veja bem,
nós estamos saindo da fase aguda da Covid, mas essa doença tem deixado muitas sequelas. Inclusive, a ciência hoje discute um negócio chamado síndrome pós-Covid, né? Ou Covid prolongada. O que é isso? São as manifestações que aquelas pessoas que tiveram Covid e já estão com 3 meses, 4, 5 meses que pegaram Covid, ainda sente. Tem muita gente com dor de cabeça ainda. É porque o senhor está a defender uma política de atendimento especial a essas vítimas? Exato. Nós temos que ter no Acre um local de referência, né? O governo do estado, junto com prefeitos, tem que construir no Acre um local de referência para pessoas que tiveram Covid e que hoje ainda estão com algumas manifestações. Porque nós podemos ter muitas mortes ainda se algo não for feito de forma especial. As mortes, elas acontecem mais num prazo mais curto, né? É aqueles 60 dias, 90 dias que a pessoa saiu do hospital, vai para casa e depois volta. Mas, para além desse período, há muitas outras sequelas. E se o poder público se organiza para resolver isso... Pode evitar muitos casos, né? Ele pode, inclusive, habilitar logo as pessoas para que elas voltem a trabalhar, para que elas voltem a produzir. Evitar mortes. E evitar mortes. Então, o governo precisa pensar nisso. Um planejamento, que tem um planejamento de um centro especializado de atendimento para Covid prolongado ou síndrome pós-Covid. Tem gente, Muniz, para você ter uma ideia, com esquecimentos, né? Tem gente com depressão, tem gente problema no coração, com problemas cardíacos, tem gente com fadiga crônica, tem gente com problemas articulares. São vários problemas. São vários problemas. Então, é necessário ajudar essas pessoas, construir política pública para isso, um centro de referência, um instituto, algo nesse sentido, que possa, inclusive, entender melhor toda essa situação para ajudar essas pessoas e elas saírem logo desse problema e voltar às suas vidas normais. Mas, para além dos desafios de saúde pública, como você falou, nós temos outros desafios. Nós temos o desafio da produção, nós temos o desafio da assistência social, nós temos o desafio da educação, nós temos o desafio do esporte, da cultura e do lazer, né? Nós temos todos os outros desafios que fazem parte da organização social ou institucional, né? Para que a rotina da nossa população, do dia a dia, siga, né? Sobre os nossos estudantes, o que nós temos para eles para os próximos anos? Sobre a produção no Acre, o que nós temos para ela para os próximos anos? É preciso discutir tudo isso. Eu vou pegar essa sua deixa aí, o senhor abriu várias janelas, eu vou resumir para ser um pouco mais objetivo, mas quero a sua opinião também. Cuidar da saúde é tão importante quanto cuidar da nossa economia. Como é que a Assembleia Deputada, e o senhor especificamente, o pessoal da mesa diretora, está cuidando disso, porque a nossa economia já não estava bem, né? Ela já vinha cambaleando, e aí com a chegada da Covid, então o quadro se agravou de forma considerável. Eu vejo aí, pelos números, pelos os indicadores econômicos e sociais, uma recuperação da nossa economia, em termos de Brasil e também de Acre, mas do setor público. Esse reflexo já é sentido também na iniciativa privada ou não, deputado? Na vida das pessoas? Sim, esse reflexo é sentido na Só para atualizar melhor, se o senhor não captou? Não, o senhor ainda não pegou os dados, mas assim, se a gente fazer um comparativo entre a parcela do FPM e do FPE, do mesmo período do ano passado, há um crescimento considerável. Mas o problema é que isso parece que não reflete na nossa realidade, na economia da dona de casa. O senhor já percebeu isso? Sim. Agora, o que ocorre, Muniz? O problema é que, embora que tenha havido esse crescimento, nós estamos vivendo um momento em que o aumento das coisas também se tornaram exagerados, né? A inflação, poder de compra cresceu muito, e a população, né? Por isso que é importante você pensar não só em crescimento, porque às vezes o Estado cresce, mas ele não desenvolve. O Estado cresce e concentra. Sim. Né? Aí não é transformação, né? Aí não é transformação. O Estado cresce e concentra esse crescimento na mão de poucos. Né? Mas quando o Estado cresce e ajuda a distribuir riqueza,
aí o poder de compra, né? O desenvolvimento, o impacto social que isso gera na vida da população, do professor, do engraxate, do empresário, né? Do vendedor lá da banquinha de bombom, do pequeno comerciante. O impacto é geral, né? Então não basta crescer e de repente concordar com a cabeça de alguns que pensam no estado mínimo porque ele precisa crescer mais, né? E isso vai fazer com que o Brasil deslanche bem desde o ponto de vista dos indicadores. O Brasil precisa crescer, o Acre precisa crescer, mas nós temos que ter também uma capacidade de transformar esse crescimento em desenvolvimento, né? Nós temos que ter uma capacidade de fazer com que o Estado possa ter condição de ajudar, se necessário for, inclusive aqueles que mais têm, né? O que ocorre? Nós presenciamos agora nessa pandemia a importância do Estado brasileiro na área de saúde. Se nós não tivéssemos um sistema único de saúde com uma capacidade de capilarização que o desastre seria maior. O desastre seria maior, né? Certamente. Eu fico até, assim, lamento, você vê, eu estava lendo aqui nos jornais que a energia vai aumentar mais uma vez, 50%, né? Acho que é 50%. Sim. Né? Mais uma vez. Difícil, hein? Que situação é essa? Isso é fruto de quê? Isso é fruto de decisões políticas. E sem falar no Natal de bandeira vermelha que vai perdurar ainda, né? Pois é, isso é fruto de decisões. A cada 100 kW, só para ter uma noção, R$6 a mais. R$6 a mais. Isso é fruto de decisões políticas. Porque no meu ponto de vista, aí é o meu, nós não deveríamos ter vendido nem a Eletroacre, nem a Eletrobras. Porque essas são empresas, nós estamos falando de energia. Energia no planeta Terra, nos tempos em que nós vivemos, representa também soberania. Sim. Um país do tamanho do Brasil, né, ele não pode ficar na dependência, o seu setor energético, de um outro país ou do capital estrangeiro, né, que esteja alocado com interesse em outro país. Porque isso fere a nossa soberania. Então, estou falando de soberania, mas quando a gente vai para as questões sociais, quem trabalha só em cima do lucro, às vezes perde a sensibilidade da importância social que tem um setor como esse. O preço da energia que nem está, tem muita gente que está utilizando 60% do seu ganho mensal para poder pagar energia, né? Para poder pagar o talão de luz. E isso é um desastre desde o ponto de vista social, porque quando a gente exclui pessoas, né? Quando a gente exclui setores da sociedade, diferentemente do que alguns acham, que esses setores têm que se virar mesmo e precisa as pessoas trabalharem, mas nós estamos construindo no nosso entorno um público que, de repente, até para aqueles que mais têm, vai se tornar uma ameaça. Você me fez lembrar agora, deputado, aquele período da CPI da energia, que muitos criticaram tanto, mas pelo menos naquele momento ali, vocês conseguiram barrar alguns aumentos, né? Não digo reajuste, não, né? Aí não é reajuste. São aumentos mesmo. Conseguimos. Só que aí agora desandou de vez. Né? Conseguimos naquele período barrar aumentos, né? Inclusive congelar reajustes. Sim. Né? Ia vir reajuste e a gente fez aquela confusão toda. Agora, o que ocorre? Quando você tira essas empresas da mão do Estado, a interlocução política também diminui. Né? A pessoa eleita pelo governo ou pelo povo, as pessoas que são eleitas pelo povo e que têm mandato, também diminui o seu poder de interlocução dentro dessas empresas. De dizer, peraí, o Estado não pode pensar só em lucratividade, o Estado tem que pensar também no aspecto social. No agora, aproveitando, deputado, eu sei que isso é um assunto mais para ser discutido em nível nacional, porque no caso dos senhores deputados, por quase nada podem fazer, mas não estava na hora do Brasil avançar em outras matrizes energéticas. A gente sabe que tem região aí que ainda depende de energia termoelétrica, que é muito mais caro, muito mais nocivo ao meio ambiente. Tudo bem, temos uma boa parte aí já energia hidrelétrica, mas precisamos ter outras alternativas. O Brasil é um país tão grande e parece que a gente patina, praticamente não sai do lugar, né, deputado? Nós precisamos avançar, você tocou num assunto essencial, em energia limpa, podemos dizer assim. O nosso potencial de crescimento
ou o nosso potencial de geração de energia através da energia solar, né, das placas, dos parques, é um potencial extraordinário. Por que o governo não faz o seguinte, Muniz, aqui no estado, que nós temos um potencial tão grande de geração de energia? Por que o governo não pega as nossas escolas? Quantas escolas nós temos no Acre? Espera aí, nós temos tantas escolas no Acre. Quanto por cento a gente gasta de energia? Ou quantos milhões nós gastamos de energia nessas escolas? Tanto, nós gastamos tanto de energia. Espera aí, vamos ver quanto custa as placas para poder gerar energia nessas escolas. Se tornarem autossustentáveis. Se tornarem autossustentáveis. Aí o governo pega e troca toda a matriz energética das nossas escolas por energia solar. Isso é um bom exemplo, porque as pessoas, elas só começam, muitos setores da sociedade, elas só começam a andar em novos rumos. Precisa ter uma referência. Quando alguém está na frente e serve de referência. Se o Estado encampa isso, da energia solar, né, que muitos setores empresariais já têm feito isso, né? Tem empresários aqui que transformaram toda a sua, que faliram, uns faliram e outros antes de falir, eles mudaram para a energia solar. E hoje o negócio deles se viabiliza, por quê? Por conta da energia solar. Então o Estado precisa avançar nisso. Com isso pode sobrar dinheiro para valorizar quem está dando aula, para valorizar quem trabalha no ensino. Ao invés de a gente estar dando lucro para a Energisa, a gente podia transformar a geração de energia nas escolas, nas nossas secretarias de Estado, em todos os setores do governo, em energia solar. Isso é simples, isso é fácil. É um projetinho, manda para a Assembleia aprova, o Acre analisa o valor disso, o impacto, e muda toda a matriz energética. E esse recurso vai para onde? Valorização profissional. Gerar renda aqui também, né? Gerar renda. Mais emprego. Tá. Fortalecer a nossa economia, né? Fortalecer. Deputado, algumas pessoas chegaram a confundir o teor de um projeto de lei aprovado na semana passada, na Assembleia Legislativa, que dispõe sobre a conta de energia, ou seja, proíbe cortar o fornecimento sem um aviso prévio. Aí estavam confundindo com uma outra lei que é diferente. A outra lei proíbe o corte nos finais de semana ou nas vésperas de feriado, não é isso? Eu queria que o senhor falasse mais sobre esses dois assuntos e qual a importância disso na vida de cada um dos cidadãos. Claro, eu acho que, assim, todo mundo, nós temos que, nas nossas relações sociais, nós precisamos normatizar de um modo que fique bom para todo mundo, né? Que fique bom para todo mundo, para quem vende um produto e para quem compra um produto. Ou seja, muitas vezes nos finais de semanas, você ter a sua energia cortada. Depois do final do expediente bancário, nem todo mundo tem do final do expediente, né? Depois que não tem como você... Tem muitas dificuldades para você poder pagar essa energia, depois as pessoas religaram, eu paguei, vem ligar, às vezes o carro não vem, a parte física não funciona conforme, dá até para você pagar lá pela internet. Sim, mas tem gente que, por questão de foro íntimo, prefere usar mesmo o sistema bancário de forma tradicional. Exato, como é que ele vai usar se está tudo fechado? Né? Aí o sujeito até pode pagar pela internet, não, eu paguei, Energisa, vem ligar, aí o carro não vem. Aí você fica lá, aí a carne apodrece. O 0800 não funciona. Né? Aí o velhinho que usa oxigênio, ou depende de alguma outra questão energética, está no escuro, né? Aí a pessoa que tem o seu pequeno negócio lá, o sorvete derrete, o picolé também. Muito difícil. Então, assim, cortar no final de semana não pode, é proibido. Né? Isso faz parte das relações, né, comerciais. E outra coisa, né? Outra coisa. Olha, o cidadão, você está recebendo aqui, o que essa turma aqui faz, né? Essa turma da telefonia, da NET, da Claro, né? Quando você atrasa uma taxa, não paga, aí eles diminuem o seu serviço. Aí você percebe que, puxa, eu não paguei, né? Aí você vai lá e paga e eles devolvem. Agora, cortar 100%. De uma vez por todas. Agora, eu vou lhe dar uma informação, deputado. Vou lhe dar uma informação, talvez o senhor não saiba ainda, não tenha sentido na pele, que eu acho que vai lhe deixar alegre, vai lhe deixar contente e, mais uma vez, entender que aquele trabalho lá na CPI da energia não foi em vão, não foi inútil.
Tem uma coisa aí que foi positiva e que, graças ao trabalho da CPI, está funcionando. A ouvidoria da Energisa. É algo que merece o nosso reconhecimento, nossos elogios. Funciona mesmo. Um caso desse aí, você pode procurar e, se você explicar os detalhes, tem pessoas idosas, tem gente doente, de imediato o serviço é restabelecido, independente do pagamento. Eu acho que isso é fundamental. Trabalho de vocês que surtiu efeito, que bom. Eu fico feliz que isso possa, né? Parece até que é outra equipe, que não é uma equipe da Energisa. Pois é, eu fico feliz que a ouvidoria possa estar funcionando, né? Algo assim humano mesmo. Inclusive, eu vou fazer até uma visita lá para ver como é que está essa Muito questão. bom. Porque eu acho fundamental uma empresa que presta um serviço de tamanha importância no estado do Acre, para essa quantidade de gente, ela não pode, de forma nenhuma, tratar as coisas dessa maneira. Tipo, não pagou, cortou. Não pode ser dessa maneira. Tem que ter sensibilidade. É óbvio que uma empresa também, é que eu disse, uma empresa energética, ela não pode viver só em função do lucro. Tem as questões sociais, então é necessário que ela tenha essa sensibilidade. Que bom. Deputado, para encerrar, vamos falar um pouquinho, rapidinho de política, só para não passar em branco. O PSB, muita gente imaginava que iria compor o governo em função da amizade do senhor, amizade pessoal do senhor com o governador, do envolvimento dele com a prefeita, tanto que apoiou a reeleição da prefeita Socorro Nery, hoje secretária de Educação, mas não funcionou. A prefeita, a secretária Socorro Nery, foi para a educação, mas não como uma indicação do PSB, e sim uma indicação própria do governador. O que faltou, então, para o PSB fazer parte da base do governo da Assembleia? Questão ideológica? Não necessariamente a questão ideológica. O Gladys, inclusive, já foi da Frente Popular, né? Já foi da Frente Popular. E, no meu ponto de vista, não é nenhum sectário, não é nenhum extremista, não é nenhum sujeito que você diga, olha, não dá para compor com o Gladys porque ele é um extremista, é uma pessoa que não respeita a democracia, não por isso. Ou ele mesmo, né? Acho que se envolveu muito nesse espírito que prevaleceu nas eleições de 2018, anti-esquerdismo, né? Essa coisa do antipetismo, do anti-esquerdistas. E nós temos que saber que, para além da esquerda ou da direita, existe uma população que está aí esperando que os governos lhe leve resultados concretos que possa modificar a sua vida, que possa melhorar a sua vida e possa fazer essas pessoas serem mais felizes. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual o sentido de a gente estar aqui ou qual é o sentido de a gente viver em sociedade? O sentido de a gente viver em sociedade é levar para as pessoas a possibilidade de que a passagem delas aqui na Terra possa ser o mais prazerosa possível. E o Estado serve para isso. O Estado serve para diminuir a miséria, para aumentar a educação, para melhorar a tolerância e a relação entre as pessoas. O Estado serve para levar comida, né? O Estado serve para levar saúde para as pessoas na hora que elas precisam. Nós não podemos entrar num debate político, eleitoral, apenas baseado em parâmetros de cor vermelho ou azul. Isso é uma verdadeira, né? Isto foge da realidade, né? Isso, às vezes, é uma cortina de fumaça tão grande que tira das pessoas a capacidade de ela enxergar o que pode ser melhor para o dia de amanhã e o que pode ser pior, né? O que pode ser melhor para o Estado e para as pessoas e o que pode ser pior. Nós não podemos nos apegar só nesse debate ideológico. É óbvio que a direita tem alguma forma de ver a organização da sociedade, o desenvolvimento da sociedade, a esquerda tem outra forma de ver essa questão, como é que a sociedade, como é que o Estado deve se organizar, mas essas maneiras diferentes de olhar não podem viabilizar os outros elementos que eu coloquei aqui, que é a necessidade de cuidar das pessoas. Então, assim, a prefeita Socorro eu sempre digo, ela é uma pessoa amiga, tem meu respeito, consideração, né? Não mudarei nada em relação a ela, mas assim,
O PSB nacional, né, e o PSB estadual tomou uma decisão, né, que é a decisão de apresentar uma candidatura majoritária em 2022. Né? Entendi. Ou a governo ou ao Senado. ao Senado. Né? Está mais para o governo ou para o Senado? Mas essa é uma questão que nós vamos definir no ano que vem. Entendi. Né? Neste ano, nós não vamos brigar com ninguém, entrar em guerras, transformar os problemas das pessoas em bandeiras políticas. Este ano nós vamos ajudar, vamos trabalhar para que o Estado possa e para que o Acre possa ser melhor. Aí o ano que vem a gente faz a disputa. Legal. E a briga que precisa ser feita. Deputado, muitíssimo obrigado pela entrevista e obrigado também pela consideração, pelo respeito de ter dado um tempo. A gente sabe que está havendo sessão nesse momento e o senhor, num gesto de respeito e carinho com a nossa equipe, aqui veio para conversarmos e explanarmos alguma coisa positiva em relação à Covid, em relação à política, em relação às suas ações aqui na capital e no interior. Muitíssimo obrigado e boa sorte. Muniz, eu que agradeço, né, ao convite. Eu digo, a gente não pode enjeitar nenhum convite do Muniz para dar entrevista. A gente Muito tem obrigado. que ir. Eu agradeço ao convite, obrigado à TV Rio Branco também por sempre estar abrindo aqui os espaços, né, para os parlamentares falar, para as pessoas falarem. Obrigado também às pessoas que estão nos assistindo aqui na TV Rio Branco, na nossa rede social. Mais uma vez, obrigado pelo convite e pelo assunto aqui bastante proveitoso. Legal, muito obrigado. Bom dia. Depois do intervalo, eu volto para conversar com Pedro Alexandre. Vamos falar sobre eventos da Igreja Católica. Agora são 11h54. Até já.